Enquanto escutamos o solo, fechamos nossos olhos. Se você quiser e assim desejar orar pelo pregador, para que Deus possa o abençoar, ungí-lo, inspirá-lo, para que aquilo que ser ministrado nessa noite possa ajudar os nossos corações e nos levar um passo mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Orem pelo pregador. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. E agora, Senhor, estamos crendo que vamos receber através da Tua palavra as bênçãos para nossas vidas, Senhor. Fomos abençoados, a igreja foi abençoada, sim, Pai, através do louvor. Mas nós estamos crendo, Senhor, que o Senhor vai nos abençoar também através da palavra. Porque a palavra nos aperfeiçoa e a palavra é o que dá tudo para nós, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toma cada coração nessa noite, Senhor. E que o Senhor se mova no coração dos seus filhos, ó Pai, porque eu creio que aqui a igreja tem dado liberdade ao Teu Espírito Santo, ó Pai. Então, Senhor, pedimos que se mova no nosso meio, traz alegria, traz aquilo que for necessário para o nosso meio, Senhor. No nome do Senhor, ó Pai, nos dá também revelação, e assim nós vamos caminhando na Tua presença, Pai. Obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos tomar em Romanos, capítulo 4. Glória a Deus. Quero ser bem objetivo, quero procurar entrar no assunto logo, né? Romanos, capítulo 4, no versículo 17. Nós vamos ler ali, até o 25. Graças a Deus. Então diz assim, Romanos 4:17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fora tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Poderia sentar. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus me deu uma palavra. Eu ia mudar o título aqui,
mas eu vou deixar como eu escrevi aqui, crendo na promessa. Eu ia escrever o título bem curtinho, Abraão, mas eu resolvi deixar crendo na promessa. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero entrar no assunto e quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me deu de estar com vocês aqui, e principalmente aqui no púlpito, né? Vocês sabem que também há uma responsabilidade, e eu tenho que falar aquilo que Deus tem colocado, né? E cabe ao seu coração, ao meu coração, de aceitar, né? Eu não vou forçar ninguém a crer, né? É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então, irmãos, nós conhecemos essa história sobre Abraão. E Abraão, você sabe eu gosto da história de Abraão, como ele é o nosso pai na fé, ele nos deu exemplo de fé. E eu vou ler aqui. E nós sabemos, em Gênesis ali do 18 até o 25, nós conhecemos a história de Abraão, a dificuldade quando Deus determinou para ele que ele seguisse o seu caminho, o seu chamado. Quando Deus chamou Abraão, ele estava numa certa situação de dificuldade. Estava com seu sobrinho, mas você veja, irmãos, que quando Deus chama o homem, chama a mulher, Deus quer uma separação. E o sobrinho, seu sobrinho Ló, vamos dizer assim, estava atrapalhando Abraão. Podemos dizer assim, porque Deus queria abençoar Abraão. E o seu sobrinho estava meio que teimoso. Mas o que fez Deus? Deus separou Ló. Deus determinou que Ló tomasse uma posição e Abraão outra posição. E agora a posição que Abraão tomou com Deus, onde ele escolheu aqueles carvalhais, aqueles terrenos todos cheios de pedra, e não tinha, olhando assim, disse o nosso profeta, que não tinha como criar nada naquele lugar. Mas o nosso Deus é um Deus do impossível, que quando parecia que não ia dar nada, deu tudo. Graças a Deus. E Ló olhou naquele campo bonito, ele olhou, vai dar tudo. Deu tudo errado. Ló agiu tudo ao contrário daquilo que era para ser. Mas tudo isso nós sabemos que é permissão de Deus, né? E Deus nos separou, eu e você, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos incrédulos, podemos dizer assim, que não creem na Bíblia Sagrada. Deus nos separou e nos trouxe para dentro da sua palavra. E nos deu uma revelação que hoje Satanás não pode tirar mais isso de nós. Você pode ir lá no Carvalhal, você pode ir onde você quiser, mas a Bíblia Sagrada está cravada, está ali, como um marco no seu coração. E assim era quando Melquisedeque visitou Abraão ali. Comeu pão e tomou vinho, fez a ceia com Abraão. Irmãos, aqui é uma festa, aquilo foi uma festa para Abraão. É uma festa quando o povo se reúne com Melquisedeque, nosso grande rei príncipe. Melquisedeque está no nosso meio hoje também. Não só estava com Abraão, Melquisedeque está aqui com nós hoje. Basta nós tomar posição. Então nós temos o exemplo de Abraão de fé, de perseverança. A Sara estava com seu ventre amortecido, como nós lemos, e a Bíblia relata. Abraão velho, parecia que não ia dar fruto, não ia ter nada. Mas deu fruto porque Deus estava com ele. Deus mostrou para o mundo que não tem idade. Quando Deus determina, fala a sua promessa, ele cumpre. E Abraão estava crendo. Sara duvidou, mas Abraão estava crendo na promessa de Deus, que Deus ia fazer. E Deus está fazendo hoje, irmãos. Foi falado aqui, nós contamos a história do nosso William Branham, do nosso profeta, mas vamos fazer a nossa história. É a nossa história que está sendo narrada aqui, nesse mundo, porque nós temos um Melquisedeque
aqui dentro do nosso coração. Nós estamos narrando a nossa história, né? Satanás tem que engolir isso, que nós estamos crendo na promessa de Deus, né? Se você veio aqui, não é porque tem um pastor, tem um pregador, porque tem um líder de cântico, tem uma banda que toca bonito. Você vem aqui porque tem Jesus Cristo, nosso Senhor. E é Ele que faz tudo por você e por mim. Porque eu não tenho nada a oferecer para ti. Mas o Senhor tem a promessa para você e para mim. Amém? Então, vá crendo na promessa. A promessa é sua, é nossa, é do povo de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Olha o que ele diz aqui. Possuindo as portas do inimigo. Ei, meu Pai, olha o que ele vai falar aqui para nós, irmãos. Isso alegra o coração de cada cristão. Ele diz assim, ó, no verso 18. Nós somos sementes de Abraão, você e eu. Pois se estamos mortos em Cristo, somos, tomando em conta a semente de Abraão, e somos herdeiros. Olha aqui, viu, irmãos, que povo feliz que somos nós, porque nós somos herdeiros. Com ele, sobre a mesma promessa jurada, somos sementes de Abraão e somos herdeiros de cada promessa que lhe foi dada. Mas quando as provas vêm, é aí onde falhamos. E agora o perigo, mas eu não creio que uma semente verdadeira de Abraão falhará. Não vai falhar, né? Não vai, irmão. Tu é semente de Abraão, nós somos semente de Abraão. Abraão falhou, teve dificuldade, a gente sabe. Ele teve, mas Melquisedeque não abandonou ele, foi lá e visitou ele. Abraão mentiu que Sara não era a esposa dele, Abraão fez, mas Melquisedeque não abandonou ele, foi lá e visitou ele, deu a sua bênção. E ele disse assim, ó, e a semente de Abraão não falhará, e elas se colocarão e elas, você e eu, a semente, elas se colocarão tão corajosas e fiéis como era Abraão. Então, irmãos, Abraão é o pai das nações, pai das multidões, pai, né, que nos deu exemplo de fé. Então, irmãos, eu e você somos essa semente que estamos aqui mostrando o Deus que nós servimos. Mostrando a nossa posição, por mais que às vezes nós temos as nossas fraquezas e debilidade, como Abraão teve, Jesus teve fraqueza, nós sabemos, Isaías 53 mostrou, mas ele venceu. O Espírito Santo nunca deixou de trabalhar com Jesus Cristo, porque ele foi tentado igual a você, igual a mim. Abraão foi tentado. Outros exemplos de fé aqui, ó. Pega o exemplo de Moisés. Moisés, Deus não abandonou Moisés. Quando ele foi lá e matou aquele egípcio porque bateu no irmão dele. Deus não abandonou Moisés. Deus estava com Moisés. Deus conhecia o coração de Moisés e sabia que podia contar com ele. E o que fez Deus? Tratou com Moisés. Moisés, tu se apresenta diante de Faraó e posicionou Moisés, e tu faz isso, e nós conhecemos a história. Irmãos, quando Deus nos posiciona, e Ele conhece teu coração e o meu, e nos posiciona, irmãos, nós não vamos falhar. Podemos ter as nossas fraquezas, mas o Espírito Santo vem e nos visita e nos reavigoriza novamente, nos fortalece, nos dá ânimo, nos ajuda a nós caminhar, erguer a nossa cabeça, porque a tendência da semente, você sabe, quando corta a semente lá, o talinho, ela cai, ela murcha e ela morre, né? Essa é a semente. Mas a semente original de Deus, não. Satanás dá um cortezinho ali e vem o Espírito Santo e bota o remédio e você se levanta de novo. Né? Então, irmãos, nós somos semente de Abraão. Você tem que lutar, nós temos que lutar como semente de Abraão, não desanimados.
Hoje eu não sei, aconteceu isso, hoje eu estou para baixo. Não, erga a cabeça. Você e eu somos sementes de Abraão, né? E nós não vamos falhar, como disse o profeta. Temos que insistir, porque nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, disse o nosso mensageiro, que é como aquele avião, né? Ele vem lá de cima, deixou aqui, daqui a um pouco ele passa de novo e vai levar para cima de novo. Nós só estamos de passagem, olhando essa terra, olhando o que está acontecendo aqui, e vai vir aquele avião, o Espírito Santo, e vai nos levar de volta, porque nós não nascemos para ser perdedores, nós nascemos para ser vencedores. Nós fomos criados antes da fundação desse mundo, a Bíblia diz, para sermos vencedores, não derrotados, não caminhar na terra como derrotados, mas vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. E ele diz assim, agora veja aqui, irmãos, um exemplo que o nosso profeta aqui, no parágrafo 35, possuindo as portas do inimigo. Ele dá um exemplo para nós aqui, e eu concordo, e você concorda também. E você pode tirar as suas conclusões. Os homens, eu e você, os homens não são infalíveis, mas Deus é. Homem, você coloca a sua atenção em um homem, e ele cometerá um erro. Talvez não desejando, mas ele fará isto. Aqui está, veja, irmãos, olha como Deus faz as coisas. Quem sabe, né, as pessoas que estão visitando nós aqui, né, não olhe para mim, porque eu sou um ser humano, eu sou igual a você, eu posso cometer um erro, né? Então olhe para Cristo, é Ele que está falando, não eu. Deus permita que faça isto, o homem, né? Deus permite para que então ele possa afastar a sua fé do homem. Quando a pessoa olha muito para o pregador, vamos dizer assim, né? Olha só, né? O pregador João Pedro, vamos citar um nome. Que homem abençoado, aquele. Coloca, né? Aquele homem orou, botou a mão lá, expulsou. A pessoa começa a olhar para o homem. E o que Deus faz? Deus tira as mãos. E aqui o que acontece? Aquele homem cai, falha. A congregação falha também junto, porque ela estava olhando para o homem, quando ela devia estar olhando para Deus. Então eu e você, cada um de nós aqui, vamos olhar para Deus. Ele não falha, Ele nunca falhou, Ele venceu. E Ele diz assim, nossa fé não é em sabedoria do homem, é o que Paulo falou, mas no poder da ressurreição de Jesus Cristo. É aí onde a verdadeira semente de Abraão descansa suas promessas, porque eles são somente para ser a semente de Abraão quando eles recebem o Espírito Santo. Aqui está, irmão, a diferença. Quando nos tornamos sementes de Abraão. Não é porque falamos em língua, porque gritamos, ou pulamos, ou gememos, não é isso. É quando o Espírito Santo, Deus, está aqui, então nos tornamos sementes de Abraão. Sem o Espírito Santo, eles não são a semente de Abraão. E aquela mesma fé que estava em Abraão, entra no crente. Ei, meu pai, já pensou, irmão, isso, espiritualmente falando? Não importa o que aconteça, o quão contrário o crente segue em frente, viu? Não importa. Então, irmãos, aqui está. Quando você olha somente para Cristo, as coisas acontecem. Acontece para mim, acontece para você. Quando nós olhamos só para o homem, as coisas não acontecem. Porque daí Deus não consegue trabalhar. Mas quando se ele é a semente de Deus, recebeu o Espírito Santo, é a semente de Deus, ele olha para Cristo. E ele vê as coisas acontecendo. Ele vê as coisas, Deus vai trabalhando, e Deus vai mostrando. Sabe, irmãos, hoje eu estava pensando, você tem o direito de falar ao contrário do que eu vou dizer. Sabe, hoje a nossa igreja tinha que estar cheia.
Às vezes, irmãos, Deus demora para cobrar dos seus filhos. Não é que eles não são filhos de Abraão, são. Mas hoje era um culto que a igreja tinha que, os filhos de Abraão tinham que estar reunidos aqui, né? Pois o pastor tem direito, quiser me cobrar, o senhor tem liberdade. Então assim, irmãos, eu vejo assim. E quando nós não viemos no culto, eu e você, como sementes de Abraão, Deus vai cobrar. Deus cobra da gente, irmãos. Hoje, sábado, eu não vou no culto, domingo eu não vou. Outro fim de semana não vou, no outro fim de semana não vou. Aí quebrei, fiquei com uma dor de barriga, agora eu vou no culto para Deus me curar. Irmãos, Deus cobra da gente. Ele é tardio, mas Ele cobra da gente. Às vezes a gente, Deus, hoje não fui no culto, mas daqui a pouco as coisas começam a acontecer. Deus vai cobrando da gente, sem a gente perceber. Então, irmão, como semente de Abraão, nós nascemos para vencer. Não para ser um derrotado. Não para nós ficar em casa derrotado, olhando fraqueza do irmão, fraqueza da irmã, fraqueza do pastor, fraqueza disso. Não, nós somos sementes de Abraão que estamos olhando para Cristo. E é Ele que nos fortalece, né? Então, e quando Deus vem ao nosso favor, Ele traz bênção. Ele não vem cobrar de nós, não. Ele vem e acrescenta a nossa fé. Ele traz bênção, por quê? Porque nós estamos aqui constantemente lutando. Não somos ainda perfeitos, não é? Alguém aqui é perfeito? Ninguém. Paulo diz que nós viemos, nem sei se eu vou ler aqui, mas Paulo diz que nós viemos ao mundo falando mentiras. Então, irmãos, não há uma perfeição ainda, mas estamos a caminho dessa perfeição. E quando essa perfeição acontecer, pode ter a certeza que Deus tira esse homem, essa mulher, porque ele não nasceu para ser um perdedor. Aleluia, Senhor. Graças a Deus por isso, né? Que Deus me colocou aqui. Eu sou agradecido a Deus, irmãos, porque eu não imaginava um dia estar aqui falando com vocês. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que o pastor Oswaldo me convidou e trazer uma mensagem, eu fiquei tão nervoso assim, me deu... Vocês sabem quando é a primeira vez da gente. Mas a graça de Deus sustenta a gente, né, irmão Oreste? Aquele culto nunca mais, ficou gravado no meu coração. Nunca mais saiu do meu coração. Porque quando Deus trata com o ser humano, o homem e a mulher, não tem Satanás que tira uma palavra revelada do seu coração. Não tem. Quando você veio aqui, você entra na igreja e diz, hoje eu vim para ver Deus. Deus se manifesta para você, se manifesta para mim. Se manifesta na música, no canto. Eu me alegro quando tem a música, quando tem o canto, porque eu venho para falar com o meu Deus, ouvir o meu Deus. Aleluia, Senhor. Vamos lá. Todos aqueles homens eram grandes homens, que ele quis dizer sobre Moisés, sobre Daniel. Olha que Daniel, a situação de Daniel passou, irmãos. Se você me negar... rei Nabucodonosor construiu aquela estátua, e todos tinham que se dobrar, e nós conhecemos a história. Mas olha a história que Melquisedeque passou, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram. Irmãos, eles não se dobraram. Disse o nosso profeta, uma conversa entre eles três lá. Sadraque, você orou hoje? Mesaque, sim, orou. Então nós estamos bem. Eles não iam se dobrar. O cristão não se dobra para Satanás. Nós não temos que dobrar a nossa fé para Satanás, né? E Deus respondeu a oração de Sadraque, Mesaque e Abednego e de Daniel, a ponto que o rei teve que dizer, realmente esse era o homem de Deus. Ele teve que reconhecer quem era Daniel. Satanás tem que reconhecer quem eu e você somos. Ele tem que reconhecer. Oh Deus, e nós somos alguma coisa porque Ele, Jesus Cristo, venceu. Jesus Cristo venceu por mim e por você. Se eu sou alguma coisa, se eu sou o rock, é porque Jesus Cristo venceu por mim. Se você é o que você é, a tua família, é porque Ele venceu por você.
Oh Deus, talvez você não é batizado no nome de Jesus Cristo, mas eu quero te dizer, Ele venceu por você. E Ele vai te trazer aqui, ó, para dentro da sua palavra, porque Ele venceu por você. Ele não vai deixar você sofrer, não, e passar, enrolar aí nas denominações, não. Ele vai te trazer para dentro da sua palavra, porque você é dele. E ele diz assim, e eles morreram na fila, os nossos, né? Quantos? Ó, irmãos, Hebreus 11, quantos irmãos morreram na fila lá, ó. Leões atacaram. Irmãos, e se fosse hoje, claro que o Espírito Santo nos ajuda, nos encoraja para isso, mas e se fosse hoje, nós ter que cortar o nosso braço vivo, arrancar a nossa perna, e as mulheres cortar o seio vivo, como a Bíblia diz que aconteceu, será que nós ia negar? Não, porque o Espírito Santo ia nos encorajar para isso aí. Não, mas é isso que eu quero dizer, que nós não fomos feitos, aqueles irmãos do passado não foram feitos para serem os perdedores, eles nasceram para mostrar quem era Deus, quem era Jeová. Aleluia. Ah, Senhor, mas finalmente um dia em Belém de Judá, a semente real nasceu, da qual o resto deles era simplesmente sombra. A semente real nasceu, não de homem, mas ele nasceu de uma virgem com um poder em suas veias para conquistar a morte e o inferno. Deus fez uma promessa, um homem comum não poderia fazer isto, mas se Deus fez uma promessa, Ele simplesmente, o mesmo Deus que Ele era há poucos minutos antes com Abraão, Jeová Jiré, o Senhor proverá o caminho para o possuidor à porta. Como iremos fazer isto? José morreu, Moisés morreu, o restante deles morreu, mas Deus disse, ele possuirá a porta do seu inimigo. Como ele possuirá a morte, ele tem a maneira para fazer coisas. Ele possuirá a porta do seu inimigo. Então, irmãos, eu estava lembrando aqui, e quando Jesus morreu lá, Mateus 27, irmãos, Satanás pensou que tinha pego ele. Agora eu peguei ele, porque Satanás tinha feito os nossos irmãos lá no passado errar e fracassar e tudo, e quando Jesus morreu, Satanás estava, vamos dizer assim, tomando um copo de suco, vamos dizer assim, né? Só para a gente ter o que Satanás estava feliz. Agora eu peguei Jesus, esse sim, agora está tudo acabado. Mas não pegou porque Satanás tomou um choque de 10.000 volts quando Jesus arrombou a porta, deu um coice naquela porta, disse o nosso profeta, abriu aquela porta, Satanás ficou apavorado, é ele, ficou apavorado, eu não te peguei, sou eu, Satanás, me dá aqui essa chave, ele tinha a chave da morte e do inferno, me dá aqui essa chave, Satanás, agora é comigo, agora ele tem a chave da morte. E quando aquele véu se rasgou, irmãos, pensa, o templo tremeu, e disse o profeta, que quando aquele véu se rasgou de alto a baixo, o véu da enfermidade se rasgou, o véu do pecado rasgou, o véu da imundícia rasgou, tudo foi rasgado, o véu rasgou tudo, o véu da inveja foi rasgada, o véu da intriga foi rasgada. Oh Deus, o véu se rasgou, Ele venceu por você e por mim, e Ele tomou a chave do inferno e da morte. O véu abriu o caminho para nós passar. Oh Deus, então Deus faz isso, irmãos. Deus quando Deus quer te abençoar, Ele faz de tudo por você. Não importa a situação, Ele faz tudo por você. Oh Deus, vamos lá no 50, ele diz assim, ele morreu, e até mesmo o sol se envergonhou,
Ele morreu, e até mesmo a natureza se envergonhou. Olha, veja, irmão. E não quis movimentar-se. O sol se pôs no meio-dia, e as estrelas não apareceram. Ele morreu, e os elementos se tornaram tão escuros que você não podia ver a sua mão diante de você ao meio-dia. Eu suponho que a natureza disse: deixa-me morrer justamente com ele. Veja, irmãos. Mas, irmão, então o diabo enviou a sua preciosa alma nos abismos insondáveis do inferno, lá nas portas, e lá as portas se abriram, mas ele saiu no terceiro dia e conquistou a morte, ele conquistou o inferno, naquela manhã de Páscoa, ele conquistou a sepultura. E agora somos mais que vencedores através daquele que nos ama. Como diz aquele, né? Mais que vencedores, adoradores do grande rei. Venceram as batalhas, lutaram até o fim. Nem dor, nem sofrimento, nem morte, nem nada vai nos separar do amor de Cristo. Oh, meu Pai, vamos adiante ali. Eu fico feliz com essa palavra, né? Porque, irmãos, se Deus não mover no meu coração, não me deixar feliz aqui, e como diz os irmãos, a gente fica religioso. Mas se Deus não fazer nós ficar um pouquinho religioso aqui, Satanás vai querer fazer nós se envergonhar, baixar nossa cabeça. Então nós temos que mostrar quem nós estamos servindo. E se nós pulamos, se nós gritamos, damos risada, é tudo para o Senhor, porque a alegria desce, vem do céu para o nosso coração. Oh Deus, aleluia, oh meu Pai amado. Ele diz assim na mensagem Crendo em Deus, ele diz assim, eu já estou quase encerrando, irmãos. Ele diz assim, ó, mas você tem que olhar para a promessa que Deus fez, e esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. O que está dentro de você, irmão, irmã? Olhe para isto. Isto do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma que a alma morra, e então nasça novamente em Deus. Então aquela alma não pode morrer. A alma que pecar, morrerá. Mas aquela que crer em mim, tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora, esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera esse corpo. Olha, veja aqui, ó. Mas antes que este corpo, possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Viu? Primeiro a Deus, para se tornar perfeito. Submissão a Deus, para formar você. E ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse, quando faço bem, então o mal está perto de mim. Vejam, há uma guerra constante, a carne contra o espírito. Então, irmãos, aqui está, que há uma guerra constante no ser humano. Eu e você, nós temos essa guerra. Enquanto nós estiver aqui nesse mundo, aqui nós vamos ter essa guerra. Mas uma coisa, como eu falei, o irmão Brana disse aqui, que nós temos promessas de Abraão no nosso coração. E vai ser constante. Abraão lutou, Jó lutou. Se nós olhar, todos tiveram que lutar. Mas eles tinham a promessa de Deus nos seus corações. Todos eles lutaram. Todos eles venceram. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então nós temos essa promessa. E eu e você, eu não tenho que brigar contra você, irmã e irmão. Não tenho.
Não, a nossa briga é contra Satanás, é contra o espírito de Satanás, não contra o homem, né? Nós não temos que lutar, às vezes é difícil, mas o espírito de Satanás atua, como nós sabemos, atua no ser humano, e nós às vezes temos que falar forte, às vezes temos que agir forte, temos que, né, falar forte. Por quê? Porque é um espírito que está atuando dentro do ser humano. E o ser humano, não conhecendo que é Satanás que está fazendo isso, o que ele faz? Ele mata, ele rouba, ele se prostitui, ele faz todas as coisas contrárias àquilo que a Bíblia está falando. Por quê? Porque a pessoa não tem o conhecimento que é Satanás. Mas graças a Deus que a semente eleita de Deus, que veio antes da fundação do mundo, conhece Satanás e sabe quando ele está trabalhando, né? Como eu falei uma vez, irmãos, que foi aqui mesmo, né? Que Satanás quis ser igual a Deus, ele veio parar na terra, e aonde que ele veio parar? No ser humano, para fazer o quê? Para tentar uma inveja, né? Tentar ser igual a Deus, fazer o que Deus... E ele quis ser igual a Deus, mas nós sabemos que Satanás não cria nada, ele é um invejoso, ele é um ser que só veio para destruir a raça humana, né? Mas graças a Deus que a semente de Abraão não está olhando para isso, está fora dos planos de Satanás, né? Podemos dizer assim, nós estamos dentro do plano de Deus, nós viemos aqui para manifestar Deus, para mostrar que existe um Deus, para mostrar que tem uma Bíblia Sagrada ainda nesse tempo, que está convidando as pessoas para ser batizadas em nome de Jesus Cristo, para vir e tomar a ceia, para vir e fazer o lava-pés. A semente de Abraão está mostrando isso para o mundo hoje, que há um Deus, que tem promessas de vida eterna, que tem tudo para a semente de Abraão, né? Então nós só estamos aqui, só esperando o nosso tempo passar, né? E lutando pelo nosso aperfeiçoamento. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Ele diz assim, 124, ele diz assim, agora, ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafa, Nisse, e assim sucessivamente. E ele tinha 7 nomes compostos Redentor, quer dizer que o Jeová lá do Velho Testamento. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e ofereceu como sacrifício por vida. Pois em Isaque todas as nações seriam abençoadas. E através de Isaque veio Cristo. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. Aquilo traz, não em nossos corpos, somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, mas em nossas almas nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro, viu? Aquela força que estava lá em Abraão, lá dentro, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo, né, fique assustado. Meu Pai, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Irmãos, então, é isso que resta para nós. O corpo fica assustado, como ele disse, mas nós somos filhos de Abraão, nós temos tudo nos pertence espiritualmente falando, né? Tudo é nosso, porque Jesus conquistou por nós. E você é filho de Abraão, você é filha de Abraão, e continue avante, caminhando, mostrando quem você é para o mundo, para Satanás, né? Que Satanás quer envergonhar o seu povo, né? Mas nós temos um Deus que venceu o inferno, a morte, a sepultura, como disse Paulo lá em Coríntios 15, né? Ele venceu todas as coisas, né? Não tem, o aguilhão da morte está acabado, né? A sepultura perdeu, tudo foi, podemos dizer assim, tudo está ensacado. Satanás tem que pegar esse saco, pegar as coisas que ele trouxe e carregar no seu ombro e levar embora, porque agora nós temos uma semente palavra plantada em nosso coração. Aleluia, Senhor.
Louvado seja Deus, né? Você é semente de Abraão? Amém, nós somos sementes de Abraão. Glória a Deus, né? Aleluia, vamos ficar de pé, irmãos. Graças a Deus, nós somos sementes de Abraão. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos orar a Deus, depois o pastor vai estar aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, Pai. E eu creio, Senhor, por fé, que a igreja foi abençoada, o teu povo aqui foi abençoado, Senhor. Eu não sei como, mas o Senhor sabe como fazer. Então eu peço que o Senhor continue conosco, nos ajudando nessa caminhada, Pai, acrescentando a nossa fé, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Pai, se alguém não tem fé o suficiente aqui nessa noite, Pai, que o Senhor acrescente a fé e dê, Senhor, a bênção, a vitória, Pai. Cura os enfermos nesta noite, Senhor, que através da palavra eu creio também que as enfermidades saem, a dor sai, tudo sai, a canseira, tudo sai do nosso meio através da pregação da palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado por esse dia, por essa noite, obrigado, Senhor, por esse companheirismo cristão que nós temos aqui, Pai, reunidos na Tua presença, louvando e Te adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Crendo na promessa. Isso é o que cada um de nós devemos fazer, né? Mombrana disse que Abraão olhava para Sara todos os dias e dizia: e aí, Sara, como se sente? Ainda nada. Não, mas se ele prometeu, ele vai cumprir, né? E aí, Sara, como é que tá? Nada ainda. Não, mas se ele prometeu, ele vai cumprir, né? Se ele prometeu a cura, ele vai cumprir. Se ele prometeu a libertação, ele vai cumprir. Se ele prometeu que teus filhos estarão aí, ele vai cumprir. Se ele prometeu que a tua família vai estar aqui um dia adorando a ele, ele vai cumprir. Ele é poderoso para cumprir todas as promessas que ele fez, amém? Porque ele não é homem para mentir, a Bíblia diz, ele é Deus, e aquilo que ele fala, está encerrado o assunto, amém? Você crê? Se somos filhos de Abraão, nós temos a mesma fé, né? Irmã Ivone pede oração em seu favor, e em favor da irmã Jéssica. Eu fiquei sabendo que ela se acidentou de moto, isso, irmã? Oração em favor de Francisca, que contraiu infecção hospitalar. Irmão Assis pede oração em favor de sua mãe, Teresa Gomes. O irmão Rafael pede oração por uma direção de Deus, para que uma porta seja aberta. Oração em favor da irmã Salete, que está de aniversário. Claudete pede oração por... Não entendi aqui. Pede oração por e Aline, que estão hospitalizadas. Alguém sabe esse outro nome aqui? Nadira e Aline, que estão hospitalizadas. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, depois de ouvir a Tua palavra, Senhor, sabendo, ó Deus, que Tu és o Deus que tudo pode, Senhor, é o Deus médico dos médicos, Senhor do Senhor, aquele Deus que faz o diagnóstico, Pai, onde o médico não consegue enxergar, aonde a medicina não consegue alcançar. Tu és aquele Deus que pode tudo, Pai. Ó Deus, aquele Deus de Abraão, ó Senhor, que reaviva um ventre seco e traz vida a um homem de 100 anos de idade, Pai, e cumpre com a sua promessa que ele teria um filho, e ele teve o filho, Pai. Ó Deus, e nós estamos crendo neste mesmo Deus, nesta mesma promessa de Abraão, que um dia o Senhor viria buscar um povo zeloso e de boas obras, Pai, e aqui nós estamos, Senhor, e intercedendo por estes irmãos e por essas pessoas que estão aqui neste caderno, Pai. Nós colocamos eles em Tua presença nesta hora, e repreendemos toda enfermidade,
todo poder maligno seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e estas pessoas que estão com infecção, que estão no hospital, que, ó Pai, nós colocamos tudo debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo. E como um dia o teu profeta estava ali, ó Pai, em certa situação, e ele disse: Senhor, o que vou fazer? E o teu Espírito compungiu o seu coração e disse: eu estou esperando para ver o que tu vais fazer, ó Pai. E ele disse: então eu coloco uma gota do teu sangue entre estas pessoas e este problema. E nós fizemos a mesma coisa nesta noite, colocamos o sangue de Jesus Cristo entre este problema e estas pessoas, e que nada os atinja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui está também a irmã Salete, que está de aniversário, Senhor. Abençoe ela, Pai, dando saúde, alegria, paz, gozo da salvação, e enchendo ela com teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém, amém e amém. Aleluias. Graças a Deus. Que Deus os abençoe. Hoje nós vamos ter a nossa vigília a partir das 22h30. Vocês são os nossos convidados especiais para participar. E o tema da reunião. Um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus.